Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no cursinho da Univesp e hoje nós estamos resolvendo a prova do Enem de 2023. Vamos lá? Para que uma molécula dê origem a um medicamento de administração oral, além de apresentar atividade farmacológica, deve ser capaz de atingir o local de ação. Para tanto, essa molécula não deve se degradar no estômago, onde o meio é fortemente ácido e há várias enzimas que reagem mediante a catálise ácida. Deve ser capaz de atravessar as membranas celulares e ser solúvel no plasma sanguíneo ou sistema aquoso. Vamos grifar essas duas palavrinhas aqui e lembrar de uma coisa. Esse texto, essa pergunta, vai fazer referência à solubilidade na água. E como ele falou de sistema aquoso, eu vou puxar uma flechinha aqui e escrever que ele está falando da molécula de água. Quando a gente fala da molécula de água, é super importante a gente lembrar que essa molécula é polar. Ela tem uma polaridade muito grande. As forças entre as ligações desses átomos não se anulam. Então existe um momento dipolar resultante que mostra que essa molécula tem uma polaridade. Tem uma região dela que é mais positiva e tem uma região dela que é mais negativa. Perfeito? Vamos continuar lendo. Para os fármacos cujas estruturas são formadas por cadeias carbônicas longas, vamos lá, cadeias carbônicas longas. Vamos puxar uma outra flechinha disso daqui e escrever o seguinte: essas moléculas têm caráter apolar, certo? Quando eu tenho uma grande quantidade de carbonos ligados entre si, formam-se moléculas que são grande parte apolar, a não ser que elas tenham outros grupos funcionais ligados entre si para deixar essa molécula um pouco mais polar. Mas, se eu tenho cadeias carbônicas grandes, normalmente essas moléculas tendem a ser muito apolares. Continuando. Pelo menos um grupamento amino, um recurso tecnológico empregado, é a sua conversão no cloridrato correspondente. Essa conversão é representada de forma genérica. Então, vamos olhar para essa reação que foi escrita para a gente ver se a gente consegue entender o que ele está querendo dizer. Essa molécula aqui, eu tenho então um grupo, uma cadeia carbônica, ligado a um átomo de nitrogênio, reagindo com ácido clorídrico. A partir daí, eu tenho um cloridrato correspondente, igual o exercício falou para a gente. E qual que é a intenção de se fazer uma ligação entre átomos de carbono, uma cadeia grande, fazer agora com que permaneça pelo menos uma ligação iônica aqui no meio. Essa ligação iônica vai dar um caráter para essa molécula mais polar do que ela tinha antes. Vai facilitar a sua solução em meio aquoso. Vamos ver se é isso que o exercício está perguntando para a gente? O aumento da eficiência de circulação do fármaco no sangue, igual ele falou para a gente que tem um sistema aquoso, promovido por essa conversão, deve-se ao incremento de quê? Vamos ler as alternativas para ver qual que melhor representa essa conversão que a gente conseguiu observar. Basicidade. Olha, a basicidade a gente não consegue representar nenhuma parte básica da nossa molécula olhando para essa estrutura iônica, então a gente não consegue afirmar isso. Lipofilicidade. Vamos primeiro traduzir o que significa essa palavra. O Enem adora cobrar um pouco dessa polaridade, um pouco de solubilidade em água ou em solventes polares, apolares. Então, é interessante ressaltar. O que significa lipo? Significa gordura. E filicidade significa que tem afinidade. Então, quanto mais eu fizer isso, vai aumentar a afinidade da molécula por gordura? Muito pelo contrário, vai diminuir a lipofilicidade dela, porque você está deixando a molécula com um maior caráter polar, perfeito? Então o certo seria, está aumentando a hidrofilia, vai dissolver melhor essa molécula em água, perfeito? Ou seja, a letra C fala assim, ó, aumenta o caráter iônico, perfeito? Obviamente que dá para perceber que aqui existe uma ligação iônica agora, então a gente consegue falar que aumenta o caráter iônico dessa molécula, portanto, ela passa a se dissolver melhor no sangue, perfeito? Vamos ver o que ele fala na letra C. Cadeia carbônica? Não aumenta a cadeia carbônica, a gente não consegue observar isso no produto. E o estado de oxidação também não está sendo alterado. Portanto, a resposta certa dessa questão é a alternativa C. Espero que vocês tenham entendido.
um pouquinho dessa parte de lipofilia, hidrofilia das moléculas e um pouco do caráter iônico também, perfeito? Resposta certa então é a letra C. Espero que você tenha entendido e até mais.